Enquanto você participa, manda a sua mensagem. Olha o assunto de agora na nossa cozinha. Vamos tomar um café, uma água aqui no nosso caso. Eu recebo hoje duas pessoas especiais, já vieram no programa, estão voltando e é muito bom a gente receber os amigos em casa, né? Hoje está aqui no nosso estúdio a Esther Shapiro. Muito boa noite, Esther. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda mais uma vez. Oh, eu que agradeço o agora convite. É um prazer. Cozinha, né? Na cozinha é sempre melhor, né? Ela esteve lá com a gente lá no jornalismo, hoje ela veio aqui de fato na nossa cozinha. E também recebo a Magda Azenete. Isso? Por aí. Pode me corrigir. Azenete. A Magda Azenete também está aqui. A gente hoje recebe a pedagoga, que é a Esther, e a nossa psicopedagoga, que é a Magda, que vem aqui conversar com a gente. O assunto de hoje é sobre as crianças e a vida escolar. E são duas feras profissionais nessa área e a gente vai falar. Criança com birra. Criança que tem birra para ir para a escola, a importância da família nesse aspecto. Como é que a gente pode lidar com as crianças que têm essa mania aí? É genético ou de fato não quer ir para a escola, faz aquela birra? Como é que o pai pode lidar com essa situação? Fazer birra para não ir para a escola? Eu sempre chamo a atenção que depende muito da faixa etária, né? A criança começa a ir para a escola agora cada vez mais cedo, né? Para creche e tudo. Então tem sempre um período de adaptação, que é muito importante, que a criança fique. E é muito importante que a criança se sinta feliz no ambiente escolar. Então, acho interessante checar, né, Magda, o que está acontecendo, qual é o motivo dessa birra, a própria valorização que os pais dão para essa escola, para os estudos do filho, né, para que ele se sinta bem. Então é importante ver o que está acontecendo para saber por que a criança está fazendo birra para ir para a escola. Ela tem que sentir prazer em ir para a escola. Mas chega nesse ponto da criança ter algum bloqueio? Ela é psicológico? Não acho que seja psicológico, não. E também não acho que tenha bloqueio. O que eu acho é o seguinte, como que essa situação escolar foi trazida para essa criança, tá? Então, se ela vem, por exemplo, ela faz birra para ir para a escola, por quê? O que faz com que ela faça birra, né? Quando os pais foram matricular na escola, ela teve conhecimento dessa escola, ela teve conhecimento da família, por que ela está indo para a escola, por que aquele período escolar na vida dela, qual a importância. Então, quando a criança é informada, né, do que está sendo planejado para a vida dela, porque é para a vida dela, não importa a faixa etária, mas é para a vida dela. Então, quando ela é informada pela família, eu acredito assim, eu vejo assim, né, quando ela é informada pela família, o que a família está planejando para aquela vida, né, qual é, depois da família, o que vem para a criança a nível de convivência? É a escola, geralmente a escola. Certo. Né? Família, escola, sociedade. Exatamente. Então, só que eu acho que a família precisa apresentar esse projeto para a criança. Entendeu? Essa fase de adaptação. Então, quando a criança é apresentada ao projeto, o que acontece? Ela se sente inserida no contexto. Então, fica diferente. Né? Então, e aí, quando vai para a escola, existem outras questões. Essa adaptação foi boa, ela foi bem recebida na escola, as pessoas, ela recebe carinho, enfim. Senão ela vai voltar a fazer birra. Por quê? Porque ela não quer, porque ela não se sente segura, porque ela se sente segura na família, na casa, mas não se sente... Aí isso é uma segurança ela traz para o lar e para o dia a dia dela, que aí passa a ser aquele bloqueio de não quero ir. Mas se ela participa do processo, eu acho que o fato dela ter mais segurança e menos birra é mais fácil. E agora, como é que deve ser o comportamento dos pais diante disso? Pais e professores, né? Como é que o professor lidar com um aluno desse, que de repente entra na escola, mas chora na sala de aula, querendo o pai tem que acompanhar, as escolas devem liberar, a escola municipal, a escola estadual e particular, elas têm esse trabalho, já foi desenvolvido algo do tipo? Quer falar, Esther? É sempre importante que tenha um acompanhamento nas séries iniciais. Né? A criança, quando é pequenininha, precisa que os pais acompanhem e vão saindo gradativamente, aos pouquinhos. E até a criança se sentir segura, como a Magda colocou, para ficar num ambiente que ela reconheça como seu ambiente também, não só mais o de casa. Ela realmente
se sinta inserida naquele ambiente. Então isso acontece aos pouquinhos, né? A criança, ela, a princípio, ela só tem contato com a mãe, com a família. Aos poucos ela vai evoluindo e ampliando o ambiente dela, os objetos que ela reconhece na vida dela. Então, eu acho que muito afeto nessa hora é importante, muito carinho, muita compreensão por parte dos profissionais que vão receber essa criança. Esse preparo é fundamental, que eles tenham em mente que eles precisam acolher essa criança, de modo a dar segurança para que ela possa ficar à vontade e inserida, como a Magda colocou aqui muito bem. Ela precisa fazer parte desse todo. Entendi. Então, até... preparar a criança mesmo, conversar, é isso? Como que a fase da adaptação ela acontece na escola, né? Geralmente, as crianças vão no início em períodos menores. Então, elas ficam uma hora no primeiro dia. Anos? Até menos, né? Mas aí é berçário, né? Que já é diferente. Mas o certo seria a criança ir ficar um pouquinho e voltar. Porque ela vai pegando uma hora num dia, 2 horas no outro. E a mãe esperando do lado a de mãe fora, espera um pouquinho. Ali, mas a mãe tá próxima. Tá ali. Então, eu quero a minha mãe. Vamos lá ver sua mãe. Essa funcionalidade já existe, não? O ideal seria... Esse trabalho já existe ou não? Sim, isso seria... Existe. Quer dizer, existem escolas que então você vai, leva o filho, a mãe fica do lado de fora, aguarda 1 hora, o filho pede a presença da mãe, vamos levar sua mãe, vamos ver sua mãe. Isso. Ah, que interessante. E se for o caso, até já tá bom para você hoje, quer ir para casa com a sua mãe? Pode então ir. vamos para casa hoje com a sua mãe. Isso é a fase de adaptação, né? Legal, e quando a criança participa dessa fase dessa maneira, o que acontece? Ela volta mais segura. Se você obrigar, tipo assim, deixou a criança lá na fase de adaptação, a mãe foi embora, porque tem mães que fazem isso, né? A mãe vai trabalhar. A mãe vai embora, né? E não tem ninguém para substituir. E a criança fica 1, 2, 3... Cadê minha mãe? Que é a única pessoa que eu conheço até então. Né? Aí bate o desespero. Aí no dia seguinte, não quero ir. Por que eu vou ter que ir para lá? Sensação de abandono, né? Mas isso seria para chamar atenção ou não? Não, nesse caso não. Não é chamar atenção. Existem as questões que chamam a atenção. Ah, tá. Agora, no caso, quando a gente está com esse tipo de situação em casa, o que o pai deve fazer, mesmo que vai lá, tem esse trabalho, consegue, dá para se dizer, chantagem, não sei se seria essa palavra, mas levar, olha, fique na escola, vou te dar um presente, se você ficar ou toma esse brinquedinho para ficar na escola com um brinquedo, para o que o papai tem que trabalhar, isso é viável, isso pode, ou é melhor não fazer dessa forma? O ideal é que não. Não fazer. Claro que não, porque é uma troca. Entendeu? E aí a criança vai se adaptar a isso também. Então se eu fizer assim, eu vou receber isso em troca. Não pode. Para tudo. Ela tem que sentir realmente prazer em estar lá, né? Dentro da escola. O que o pai pode falar e fazer é dizer que olha, você vai fazer um monte de atividade legal, você vai encontrar um monte de coleguinhas, hoje vai ter bola, vai ter futebol, alguma coisa que a criança gosta. Procurar estimular com os elementos da própria escola, para que a criança também valorize esses momentos. Olha, hoje a tia vai contar historinha. Levar brinquedo, como você citou, é uma situação que cada escola tem o seu critério, né, Magda? Algumas permitem que a criança leve o seu brinquedo como uma novidade para mostrar para os outros. Outras não permitem. Então tem que ver como é que a escola, a regra da escola, se é permitido, não vejo problema. Agora, se não for permitido, é preciso que se respeite as regras. Agora, a partir de que idade essa birra passa a não ser mais considerada birra? Porque deve ter uma idade, porque eu conheço crianças que hoje têm 9 anos, mas não querem ir para a escola, e bate o pé, e fala com a mãe, grosso, eu não vou. Isso é birra ou já passou a outro estágio? Não, acho que já passou. Então, deve ser alguma outra questão que precisa ser investigada pela família. E como é que a gente pode identificar essa situação? Tem que conversar com a escola, saber como é que é o comportamento dele lá. Provavelmente essa criança não deve ter um bom desempenho, né, de nota, um bom desempenho. Ela fica, de repente, isolada? Não, pode realmente não ter um desempenho bom. Pode não ser querida, tem a questão do bullying aí, que a gente pode estar tratando em um outro momento. Enfim, a gente precisa, a família precisa investigar junto com a escola. Porque
pode ser também uma timidez, pode ser algum desconforto que a criança tenha e que ela não se sinta feliz nesse ambiente, não se sinta bem e adaptada como deveria, porque o normal é ficar bem. Então, é a hora da família checar até junto a um profissional, né? Certo. Tem aí colocar um psicólogo para conversar, orientar. A escola, qual o papel da escola nesse sentido? Os professores, eles devem apontar isso para os pais, a direção da escola. Essa troca de informações tem existido? Tem, vocês que estão no dia a dia? A escola tem que ter um orientador educacional. O orientador faz esse tipo de trabalho. Uma pessoa que faça essa parte geral. Porque aí os professores passam para eles o que está acontecendo, né, para esses profissionais, e os profissionais da orientação, da coordenação, vão chamar a família para conversar. Mas são muitos alunos na escola. Exatamente. Então a família pode sinalizar, ver que não está indo bem e solicitar da escola um posicionamento. Às vezes, família e escola sozinhas não dão conta de resolver questões internas de uma criança. São as nossas questões, que são inúmeras. Aí é hora de chamar um profissional para que haja uma intervenção. Ou um psicólogo, a psicopedagoga, né? E, assim, às vezes são coisas simples que podem ser resolvidas de forma rápida, mas que se a coisa for crescendo e a criança ficando cada vez mais velha e carregando esse problema, aí fica difícil. Então, quanto antes essa família buscar um profissional para pedir ajuda, para tentar a solução, é melhor, né? Eu penso que... Agora, se as mães, não sei, às vezes acontece. Eu, quando era criança, toda a rua onde eu morava, eu estudava no mesmo colégio. Então, fazia caravana para ir. Então, passava a ser uma coisa agradável. Se, de repente, as mães se juntam para que haja, assim, a mãe do dia, a mãe vai levar toda a turminha, vai uns 4, 5. É viável? Pode na legislação, a mãe pode fazer o transporte escolar, digamos assim, que não é um transporte oficial. Desde que haja autorização, sim. E que aí isso facilita? Será que a criança interagindo com os coleguinhas minimiza essa situação? É bem bacana. Se as demais famílias autorizarem, eu não vejo, faz um rodízio, né? É bem legal, eu acho bacana. E isso acaba até estimulando a criança, né? No momento que ela é mais reclusa, não quer ir, passa a ser uma novidade para o dia seguinte. Então, quem que vai levar? Como que eu vou chegar na escola? E trabalhar com objetos, sem ser brinquedos, mas incentivar no material escolar também é uma saída ou também é chantagem? Vira chantagem para quem está fazendo a birra. Desculpa, colocar um estojo que brilha, olha, você vai usar aquele caderno que tem cheirinho, a borrachinha que tem cheirinho. É a mesma questão. Não se negocia com a criança. A criança tem que ter regra e tem que seguir aquela regra que a família determinar. Infelizmente é assim que funciona. Nós temos regras no nosso trabalho, na sociedade, em casa não muda, até porque a gente prepara essa criança para a vida. É verdade. Né? E a escola é a base, né? E a escola é base. Então não se faz negócio com o filho nesse sentido. E pode ser algum. Um viés aí que está surgindo nessa fala de vocês é a questão do consumismo, né? Que a gente tem que prevenir. E se a gente estimular isso desde pequeno, é pior. Então, como a gente está falando de formação, de educação, tudo isso tem que estar em mente. Então, até o uso do uniforme, dos objetos estarem limpos, organizados, serem de boa utilidade, de qualidade, mas que não ostente, porque não é preciso isso para ser feliz, entendeu? Eu acho que essa é uma questão muito mais interna do que de elementos externos. Às vezes a criança está num lugar simples, mas ela se sente acolhida naquele espaço, ela ama, não tem problema nenhum de estar ali. E às vezes o lugar é cheio de glamour, né, de holofotes de brilho, e ela se sente incomodada, ela não fica à vontade, ela tem algum problema. Então, a gente tem uma tendência de encontrar culpados, né? Sempre, né? E às vezes está dentro da gente as questões. Nós temos que resolver dentro da gente. A gente tem que saber como lidar com os problemas. E a criança, ela é muito nova, ela precisa da ajuda de profissionais para poder dar conta dessas demandas, entende, João? E a gente está aí para isso, para dar o suporte, para apoiar.
Exatamente. O que for preciso. Olha, estou recebendo hoje aqui no nosso estúdio Magda Azenetti, que é psicopedagoga e ela também é coordenadora pedagógica. Estamos batendo um papo sobre birras e o que pode ou não pode, o que deve ser feito com crianças que não querem ir para a escola, tem algum mau desempenho na questão de ir à escola. E também recebo aqui hoje a Esther Shapiro, que é pedagoga, a gente está batendo esse papo. Eu queria pedir, se é possível, algo assim, que eu acho que mãe é mãe, cada mãe tem seu método, mas aquela mãe que está desesperada porque deve ter um filho lá que está na birra, que põe o sapato, ele tira, põe a camiseta, ele tira, penteia o cabelo, ele faz assim, a mãe não aguenta mais. Quais seriam, cada uma de vocês, como profissionais dessa área, uma dica para que essa mãe possa acalmar a criança, para que possa então começar a desenvolver esses métodos que foram discutidos hoje aqui, de adaptação, de ir à escola, sem transtorno e sem agressão, porque às vezes a mãe fica tão revoltada que aí vem aquela questão da lei da palmadinha, que não pode, e chegam mães que piram a cabeça e partem para esse ponto, que é inviável, não se deve fazer de forma alguma. Aí uma dica para aquelas mães que estão hoje aqui. Eu tenho uma receita, né? Eu acho que afeto e diálogo são duas coisas fundamentais em qualquer relacionamento, principalmente com a criança. Então, se você diz para a criança, se você determina o projeto daquele momento, por exemplo, entendeu? A criança vai entender, tá? Então, e afeto, eu acho que o pai precisa estar presente na vida da criança. Você fez aquele filho está aí, né? Então, afeto, diálogo, eu acho que são duas coisas assim fundamentais e você vai diante disso, a firmeza, você tem que ser firme. Não ceder. Cada hora você fez uma birra, eu vou ficar com medo e aí eu vou ter determinada atitude. Não, jamais seja ceder. firme, até porque essa criança se espelha nessa mãe, nesse pai. Então você precisa ser uma pessoa única, né? E não mostrar diferentes faces, né? Então, e eu acho que você com a firmeza, com o afeto e com o diálogo, qualquer família vai longe, qualquer criança vai longe. Eu acho que a birra vai saindo, sabe? Vai dando fora, porque aqui não é o meu lugar. É uma receita então. Olha, anote, porque as duas profissionais que nós trouxemos hoje aqui são capacitadas ao extremo para falar desse assunto. Esther, qual seria a sua dica? Então, eu acho que essa questão da birra é o que precisa deixar muito claro. Assim, uma criança de 3 anos, 4 anos, fazer birra, isso faz parte do desenvolvimento dela. É normal. É possível, assim, tá dentro de uma normalidade. Certo. Isso não pode ser frequente, mas acontecer uma birra ou outra, ela tá ali num processo de desenvolvimento, ainda aprendendo a lidar com frustrações, tá se impondo no mundo. Então, normal não, mas aceitável. É aceitável. Lógico que os pais vão conduzir de alguma forma, da melhor maneira possível, vão sempre com afeto, com carinho, chamando baixinho e falando no ouvido e demonstrando que a atitude que ele está fazendo é muito feia, mas que ama muito, que gosta muito, não esperava esse tipo de atitude, sempre assim, separando o sujeito da ação. Né? O sujeito, ele é valorizado, ele é amado, ele é querido, mas a ação não foi bonita, não foi legal e ela deve ser repensada. No caso de uma criança já mais velha, a gente já pode colocar aí 5, 6 anos, fez birra, não quer ir para a escola, às vezes pode ser para chamar a atenção dessa família. Né? Ele está querendo um olhar para ele. E não estou querendo ir para a escola, eu vou chamar a atenção dessa forma. Ei, vou me fazer presente, eu quero ficar aqui. Então tem alguma coisa aí por trás que tem que ser investigada, a gente já tocou nesse assunto. E não é receita, não é dica, os pais têm que se fazer presentes. Como? Eu trabalho, eu saio o dia inteiro. Não é quantidade de tempo, é qualidade do tempo que fica com a criança. Então, no momento que estiver junto, proporcionar para a criança momentos de lazer junto, de diálogo juntos, né, de interatividade. Participar o tempo todo. Os filhos sentem muita falta da ausência dos pais e eles vão cobrar. Provavelmente é isso. Eu tive até um caso de uma mãe que saiu para fazer um doutorado, teve que abandonar o aluno, né? Ele ficou por conta de babá e o menino na escola, para ir era um inferno. Na escola era um problema sério. Caramba. E aí a gente foi solicitado porque o menino tinha problema de mau comportamento. Não era, ele estava inconscientemente, gente, muitas vezes a coisa não se dá de forma consciente. Exato.
usando mecanismos de defesa para se proteger daquela situação, onde ele queria o quê? A presença dessa mãe. Uma vez que a mãe volta, retoma o seu lugar, começa a cuidar dele, né, de controlar a higiene pessoal, material, organização, alimentação, olhar a agenda, assinar, frequentar reunião escolar, esse menino volta a se acalmar, aprumar e dar o resultado esperado. Isso é fato. Que legal. Adorei o bate-papo. Achei que deu para elucidar muita coisa. As mães em casa devem estar agradecendo. Até que enfim, algumas dicas para a gente conseguir. Porque eu vou falar, eu fui birrento. Eu fui birrento. Eu não ia na escola. Minha mãe teve que me tirar do primeiro ano. Eu não ia. Depois que eu me adaptei. É por isso que eu trouxe essa pauta aqui, para saber se eu estava errado. Não, você estava errado, tá vendo só? Eu posso falar mais pode. uma coisinha? Assim, uma coisa também da birra, por exemplo, se teu filho chegar em casa sinalizando que não quer voltar para a escola, é importante, às vezes a gente diz assim, não quer, fez alguma besteira lá e não quer voltar. Não. Presta atenção também no que o teu filho está falando, porque de repente o problema também pode ser da escola. Sim, E ali não ser o local melhor para ele realmente estar e precisa repensar a estadia dessa criança na escola. Então é importante, às vezes a gente não dá importância para a fala do filho, principalmente adolescente. Mas eu acho que é importante, tá? Fica esse recado aí para os pais, né? De que precisa também escutar. E ao escutar, e averiguar, não precipitar, né? Entendeu? Enfim, essa dica. Não, mas é verdade. Tudo que foi dito aqui, eu acho que tem, é o alicerce para dar certo. São todas as informações para que dê certo, se houver esse problema na família, né? Queria agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa mais uma vez. Ó, do botão aí, hein? Vamos guardar esse arquivo aqui. Eu falo no ar porque aqui a gente fala assim. Guarde nosso programa aí, viu, pessoal de São Paulo? Vocês estão nos assistindo nesse momento, guarde nosso programa aí que eu vou pegar depois com vocês. Aí eles já entendem. Eu queria agradecer, vamos deixar os contatos, de repente a mãe ainda precisa tirar alguma dúvida ou de repente precisa de uma consultoria. Pode falar, Esther. O meu é contato@centraldeprofessores.com.br. Como é que é? De novo? contato@centraldeprofessores.com.br. Magda Azenete com S. Com S. Ponto. Incompany com Y no final. @gmail.com. Mais uma vez? magdaazenete.incompany@gmail.com. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez por disponibilizarem a agenda de vocês nesta noite de terça-feira. E voltem mais vezes com outros assuntos, porque elucidar a dona de casa, a mãe, é importante. E vocês têm um papel fundamental na vida da gente. Digo isso porque eu também aprendo muito aqui com vocês. É uma troca, né? É verdade, muito bacana. Muito obrigada. Nada, que é isso. Aguardar de volta aqui pra gente bater mais um papo. Vou fazer um rápido intervalo comercial, 2 minutos, até menos. E quando voltarmos, tem mais assunto aqui no nosso cotidiano. Não sai daí, eu faço parte do seu cotidiano. Até já!